Seja mais uma vez bem-vindo ao Vestibular no Ar. Você que está aí deste outro lado da rede social e está conectado conosco, nós temos hoje uma grande novidade, uma conexão existente entre Sobral e Fortaleza. Uma conexão existente entre a geografia e a língua portuguesa. Essa enigmática língua que até hoje a gente peleja para falar, para desenvolver, para se comunicar. Sejam todos bem-vindos. Queremos cumprimentar aqui as escolas parceiras que participam do Sistema Farias Brito de Ensino. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que fazem parte do Farias Brito, professores, funcionários. Quero dizer para vocês que está aqui na técnica o nosso amigo Fabiano, que vai ficar recebendo as suas respostas da pergunta enigmática que será veiculada através deste canal. Vamos ver uma vinheta neste momento. Boa noite, meus queridos professores, grandes mestres, incríveis mestres do Farias Brito. Seja bem-vindo, meu querido Davi Costa. Diga suas palavras iniciais aí. Fala, galera. Muito boa noite. Professor Davi Costa aqui da disciplina de Geografia, Ciências Humanas. E espero que seja um momento de muito aprendizado para vocês, um momento especial para todos nós. Maravilha, maravilha. E também o professor Carlos Augusto com suas palavras iniciais. Obrigado, um prazer sempre estar aqui, mais um vestibular no ar, mais um final de ano, mais uma véspera. Prazer estar com você, Niltinho, prazer estar com meu amigo Davi, meu amigo de viagem aqui. Um abraço para o pessoal de Sobral aí, Um abraço que está grande. assistindo a gente nessa noite. Maravilha, é isso, essa dupla dinâmica estará aqui desenvolvendo questões com você, você que está se preparando para o Enem de 2024, essa prova que tem sido sempre desafiadora, mas com certeza nossos alunos haverão de tirar de letra. Eu queria dizer para você qual é a pergunta, você fique muito atento à tela e à minha fala. Qual país adentrou no Mercosul em 2024. Vou repetir. Qual país adentrou no Mercosul em 2024? Você participa através do WhatsApp 8598-211-7203 e fala com Fabiano, vulgo Barack Obama. Muito bem. Vamos a um vídeo institucional do Farias Brito que com certeza chancela a consistência dessa instituição educacional e que tem uma história marcada de grandes vitórias. Farias Brito, 89 anos. Depois do 8, veio o 9. Depois de 1935, vieram 89 anos. Depois do curso preparatório ao exame de admissão, veio o Ginásio Farias Brito, na Rua Barão do Rio Branco. Depois, o Colégio Farias Brito e, em seguida, a faculdade. Depois, Centro Universitário na Avenida Farias Brito. E vieram a FB+, o Instituto Farias Brito, a FB Ideias, o Sistema Farias Brito, que atende colégios em todo o Brasil, o FB Online e a FBJ Turismo. Hoje, são 7 núcleos com 25 prédios. Depois do 8, vem o 9. Farias Brito, 89 anos, com um sucesso após o outro. Como você viu, são 89 anos de Farias Brito, de história da educação, de sucesso no IME, no ITA, nos concursos, nos vestibulares, nas Olimpíadas, uma história marcada de superações, com uma grande equipe de profissionais, professores, funcionários, coordenadores, diretores, superintendentes e você fazendo parte dessa grande safra
de alunos, de estudantes, de aprendizes que superam e se superam a cada prova, a cada questão. Falando em prova, falando em questão, você vai enfrentar o Enem, que é uma prova de caráter interpretativo analítico, e você vai precisar ficar muito atento às questões, e principalmente à língua portuguesa. Mas nós vamos começar hoje com a questão número 1. E a questão número 1 está ao encargo do nosso amigo Davi Costa. Eu começo? Vamos lá, galera. Eu peço, por gentileza, que deem uma olhadinha junto comigo na questão de número 5, tá? Do nosso material, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Geografia, professor Davi Costa. É uma questão que traz dois temas muito importantes para o Exame Nacional, na parte da Geografia, Ciências Humanas, que é a temática envolvendo agropecuária e envolvendo também, ao mesmo tempo, questões geopolíticas, tá? Nós trabalharemos, portanto, dois temas muito importantes para o Exame Nacional. Leia aqui o texto comigo. Foram concluídas em agosto de 2015 as negociações que culminaram na adoção, em setembro, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Processo iniciado em 2013, seguindo o mandato emanado da Conferência Rio+20. Os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Dentre os objetivos do referido documento está o Objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Vamos para o comando da nossa questão. Eliminar os subsídios à exportação de produtos agrícolas contribui para acabar com a fome. Por quê? Olha só. Meus amigos, quando a gente fala de subsídios agrícolas, nós estamos nos referindo a uma prática protecionista, em muitos dos casos adotada. Essas práticas são adotadas pelas nações mais ricas. O que é o subsídio agrícola? Deixa eu dar um exemplo. O governo francês, por exemplo, ele subsidia, ele financia os seus próprios produtores agrícolas, cobrindo parte dos custos destes produtores e fazendo com que eles possam praticar preços mais baratos no mercado internacional. Isso significa subsidiar, financiar. Quem mais sofre com esses subsídios é a agropecuária, em especial das nações em desenvolvimento. Porque nas nações em desenvolvimento, tais como o Brasil, a capacidade de subsidiar a sua própria produção agropecuária é menor. Então, o que isso significa? O produto dos países mais ricos, subsidiado, ele é vendido dentro dos seus próprios mercados de maneira mais barata, já que há um subsídio, há uma parte dos custos coberta pelo governo dessas nações mais ricas. Em contrapartida, os produtos, em especial das nações em desenvolvimento, que deveriam ser vendidos no mercado global, acabam sendo prejudicados porque perdem competitividade. Então, eliminar os subsídios que são adotados em relação à compra e venda de produtos agropecuários, esses subsídios adotados sobretudo pelas nações mais ricas, poderia valorizar os produtos agrícolas dos países em desenvolvimento, de modo que o gabarito para esta questão é o item E. Dentro da Organização Mundial do Comércio, um dos maiores embates entre as nações ricas e as nações em desenvolvimento está na questão dos subsídios agrícolas. Os países desenvolvidos têm uma capacidade muito maior de subsidiar os seus produtores, que acabam vendendo os seus produtos dentro dos seus mercados de maneira mais barata, de maneira mais competitiva. Ao passo que nas nações em desenvolvimento, tais como o Brasil, a capacidade de subsidiar é menor e dessa forma os produtos agrícolas dessas nações acabam tendo uma menor, entre aspas, competitividade. Vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho nos outros itens. O item A fala: aumentará a produção da agricultura sustentável internacional.
Eliminar os subsídios não geraria necessariamente como consequência essa eliminação da agricultura sustentável. Item B, proporcionará um equilíbrio entre a demanda e a oferta de insumos. Insumos são aqueles produtos utilizados pela agricultura, os insumos agrícolas, né? Por exemplo, maquinário, produtos químicos, né? E, obviamente, eliminar os subsídios não traria um equilíbrio nessa lógica da demanda e da oferta, em especial de insumos. O item C fala, será possível diminuir a área ocupada pela agricultura tradicional. O objetivo também não é esse, a área ocupada pela agricultura tradicional, de maneira geral, permanecerá. E o item D fala, tornará mais baratos os produtos agrícolas dos países mais ricos. Na verdade, não. Os subsídios é que vão tornar mais baratos os produtos agrícolas dos países mais ricos. Isso é, de certa forma, desleal dentro da concorrência agropecuária internacional. Tranquilo? Então, o item E para a quinta questão, aliás, o gabarito para a quinta questão é o item E. Vamos lá. É isso aí, brilhante resolução. Item E para a questão número 5. A gente acabou trocando aqui a ordem das coisas, mas não vai alterar a ordem do seu sucesso de maneira alguma. Vamos para o professor Carlos Augusto com a questão agora de número 1. Olá, moçada. Vamos lá agora para a nossa questão de língua portuguesa. Estou com uma questão aqui de um texto do João Guimarães Rosa. O Rosa, que é um autor querido da prova do Enem, né? E eles vão trabalhar, talvez eles não trabalhem especificamente a geração do Rosa, aquela coisa que a gente viu da terceira fase do modernismo, mas eles vão atentar para a linguagem, né? Tem uma peculiaridade na obra do João Guimarães Rosa, que é exatamente a construção de linguagem, e os caras do Enem adoram, né? Que você esteja atento para o nível de linguagem, as questões da oralidade, da fala, se a linguagem está adequada ou não. Lembrando sempre, eu digo para os meus alunos, a prova do Enem não trabalha com português certo ou errado. Ela trabalha com adequação. Você tem que perceber se os narradores, se os personagens, né, se utilizam ou não de uma linguagem adequada para o contexto deles. Vou começar aqui com um texto na questão 1, retirado da obra maravilhosa do grande Sertão Veredas. Presta atenção na fala do narrador Riobaldo, tá? Beleza? Explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum, é o que eu digo. O senhor me aprova? Me declare tudo, franco, é alta mercê que me faz e pedir posso encarecido. Este caso, por estúdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse. Mas não diga que o senhor, acisado e instruído, que acredita na pessoa dele. Não? Eu lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela. Já o campo. Ah, gente na velhice carece de ter uma aragem de descanso. Eu lhe agradeço, tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, esse vosso servidor. Fosse lhe contar, bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até nas crianças, eu digo. Pois não é o ditado, menino trem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Tá? O texto de Guimarães Rosa, destacado, mostra uma forma peculiar de escrita, o que pode ser percebido a partir de recursos linguísticos empregados pelo escritor, tais como, tá? Para relembrar nossa aula sobre João Guimarães Rosa, letra A recriação da fala regional por meio da escolha vocabular e das experimentações de sintaxe. Letra B, o uso da linguagem culta, sem regionalismos. Opa, letra B a gente já coloca ali por escanteio, pelo que a gente sabe de João Guimarães Rosa, olha só, é praticamente uma negativa absurda, né? Uso da linguagem culta, sem regionalismos, tá? C, sistematização da língua do sertão como algo distante da fala real do sertanejo e mais próxima da poesia clássica. Outra questão absurda. Tomara que caia uma questão dessa aí com vários itens, né? Nada a ver, completamente desassociados daquilo que a gente entende, né? da obra de João Guimarães Rosa. Letra D, o emprego da linguagem culta na voz do narrador e o da linguagem regional na voz da personagem em destaque. Uma das coisas que a gente comentou, olha só, João Guimarães Rosa é o ponto alto da linguagem regionalista dentro do modernismo. Por quê? Exatamente, não existe separação entre fala do narrador e fala do personagem. É uma coisa só, é um mesmo campo de invenções, tá? A letra D já está fora, não tem essa
linguagem culta e linguagem do narrador, linguagem do personagem, não tem essa divisão, né? Letra E, o emprego de uma linguagem regional e informal predominante nas descrições da paisagem, contrastando com o tom rebuscado do narrador. De novo, o narrador não tem um tom rebuscado, a linguagem é de invenção, o regionalismo, mais invenção da linguagem. Por isso a resposta... Já anulamos várias aqui, né? Já colocamos para fora várias aqui. Resposta, o item A, né? A recriação da fala regional, né? Vamos marcar aí, o pessoal vai marcar aí na tela, dá para a gente marcar. A recriação da fala regional por meio da escolha vocabular, tá? O vocabulário, o meio das palavras, a estrutura de algumas expressões e as experimentações de sintaxe, né? Essa é a peculiaridade do João Guimarães Rosa. Ele inventa uma frase, né, dentro da narrativa dele, né? Ele vai além do regionalismo, tá? Narrador e personagem compõem um universo, né, da linguagem regional, completamente adequado ao universo que ele narra, ok, tá? E ele complementa isso com experimentações ainda na estrutura da frase. Por isso é meio estranho quando a gente começa a ler João Guimarães Rosa, tem um estranhamento, porque a frase dele, né, é invenção pura, tá? Três coisas sobre João Guimarães Rosa, rapidinho aqui para eu terminar, rapidinho, tá? Para a gente relembrar sempre, tá? A linguagem, o regionalismo, né, dentro da linguagem dele, tá? A desestruturação da sintaxe, por isso a invenção da sintaxe, tá? E o discurso poético, algumas questões de prova, aproxima a linguagem, a escrita de João Guimarães Rosa, ele faz uma aproximação entre a prosa e a poesia. Valeu, para relembrar para você, letra A, tá bom? Show de bola, meu amigo, eu vou lhe dizer, viu? O privilégio que eu estou tendo aqui de assistir a aula sentadinho de dois grandes mestres, duas grandes feras. Ter a oportunidade, a alegria, o prazer de conhecer o Davi Costa nessa parceria aí com o Carlos Augusto. E deu para vocês perceberem aí o nível, né, da precisão, da resposta, da análise. E é essa segurança que você vai precisar ter ali durante a resolução da prova. Nós vamos agora fazer uma reflexão sobre as lições que na vida muitas vezes nos atravessam, as lições para toda a nossa vida e que faz da nossa vida uma escola. E faz do Farias Brito essa escola que nos permite refletir, reflexionar a respeito das lições que são para toda a nossa vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum vum. E vem o FB abá, FB abé, FBB, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. E a gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. É isso aí, com a idade de 89 anos, o Farias Brito e as lições para a toda a vida. É um convite que o Farias Brito faz para que a gente possa encarar a vida como uma verdadeira escola de aprendizado. Você está preparado para a questão 2? Pois é, nós retomamos a ordem e o Carlos Augusto continua a postos para resolver essa questão desafiadora com você. Questão número 2, com vocês, Carlos Augusto. Obrigado, Newton. Fiquei por aqui. Agora a gente vai para a questão 2. A questão 2 tem um poema, um texto poético, tá? É sempre um emperro para muita gente, é sempre uma pedra no meio do caminho para a moçada quando encara um texto poético, tá? Mas a gente vai discutir a linguagem, né? Nem tanto os sentidos que emergem do discurso poético, mas aqui o uso da linguagem e a visão de mundo do autor sobre a linguagem, tá? Tem um autor querido da prova do Enem, um autor contemporâneo, Manuel de Barros,
Manuel já faleceu em 2014, poetinha lá do Mato Grosso, ele é muito querido, ele aparece muito na internet, muitas frases dele bonitas, muitas citações, etc. e tal, né? Manuel tem um apego com o mundo natural, com as insignificâncias do mundo, beleza? E com os avessos da linguagem, ele gosta disso, né? Ele vai tratar, inclusive, sobre esse avesso, ele vai fazer uma crítica aqui sobre o uso que a gente faz da linguagem dentro desse poema que a gente vai ler aqui na questão 2. Presta atenção, tá? A linguagem muito simples, muito prosaica. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Olha aí, Davi. Será que era professor de geografia, Davi? Olha só. Chegou o professor de geografia e chamou de enseada. Aí ele disse, não, aí empobreceu para ele, né, Davi? Estou aqui conversando com meu amigo Davi. Para ele conceituar, vou dar a pista logo, ó, conceituar empobrece o nome anterior, empobrece a imagem, empobrece a poética, é a visão de mundo do Manuel de Barros, né? É a visão de mundo dele com o uso que ele faz com a linguagem. Olha só, vamos lá, vamos ver aqui, né? Então, chegou alguém e disse que aquela imagem de um vidro mole, o rio era um vidro mole, que fazia uma curva, uma volta atrás da casa. Aí chegou alguém e disse, ó, não, isso aí se chama enseada. Chegou alguém para categorizar, né, na visão dele, né, na visão do Manuel de Barros, na visão poética dele, tá? Teve um empobrecimento na imagem. Vamos ver aqui os itens que tem para nós aqui. O sujeito poético questiona o uso do vocábulo enseada. Por que ele questiona, né? Ele era tão feliz com a imagem de um vidro mole e tal, né? Ele questiona isso, olha só. Eu acho que o nome empobreceu a imagem, né? Porque a terminologia mencionada é incorreta, né? Letra B, porque a nomeação minimiza a percepção subjetiva. Letra C, porque a palavra é aplicada a outro espaço geográfico. Letra D, porque a designação atribuída ao termo é desconhecida a ele, era desconhecida, por isso ele questionou. Ou a letra E, porque a definição modifica o significado do termo no dicionário. Não, o termo do dicionário é a enseada, né? A palavra dicionarizada daquela ocorrência geográfica, me permita, Davi, daquela ocorrência ali é a enseada, tá? Ela já está definida ali, já está dicionarizada. A crítica que o Manuel de Barros faz dentro do discurso poético dele é exatamente a dicionarização, a conceituação, a padronização, né, daquilo que ele via como um vidro mole que fazia a volta atrás da casa dele. Ele tinha uma percepção particular, ele chamava aquilo, né? Isso remete ao universo da infância, que é um universo muito querido para o Manuel de Barros, né? Na infância a gente dá nome às coisas de uma forma bem aleatória, de uma forma poética. E isso aqui é o grande barato para o Manuel de Barros. Por isso, moçada, a gente já sabe aqui, né? A gente já sabe o item correto. Letra B, a nomeação minimiza a percepção subjetiva. Lembrando, subjetiva, a percepção particular dele, né? A percepção íntima, o olhar íntimo e poético dele. Quando você nomeia uma determinada coisa, e aí ele entra, na forma mais ingênua do mundo, ele entra numa discussão, né, de uma filosofia da linguagem, de quando você nomeia, quando você dicionariza um determinado termo, o que é que você vai fazer? Você vai prender o termo. Você prende, e você limita os sentidos de determinada palavra, né? Por isso tem os poetas, por isso tem a poesia. Meu caro Newton, tem uma poesia para, meu caro Newton, para abrir, Davi, para abrir os sentidos das palavras, né? Essa é uma das funções do poeta, tá bom? Letra B para vocês. Espetacular, a gente viaja nas palavras, nas metáforas, na riqueza e nas múltiplas possibilidades que a língua portuguesa nos dá de expressar sentimentos, ideias, teorias, enfim, tudo isso. Ainda teve aí um golpe de interdisciplinaridade, o que é um dos pilares pedagógicos, é um dos pilares didáticos, é um dos pilares da arquitetura do Enem, essa interdisciplinaridade. A enseada apareceu aí, foi explorado pelo Carlos Augusto
nosso querido Davi Costa com a geografia na questão 6, para você agora na telinha. Vamos lá, galera, essa questão é excelente. Olha que charge e quantas camadas nós podemos perceber nela. De um lado você tem o presidente chinês, o Xi Jinping, e ele está tirando uma selfie com um smartphone. No smartphone, aí a bandeira da República Popular da China. E o Putin, meio desconcertado, segura um barril de petróleo com as cores da bandeira russa. Olha que interessante, esses dois países que são dois grandes parceiros geopolíticos, inclusive membros do BRICS, aquela associação de países que engloba nações emergentes. E aí, a partir desta charge, que a questão vai tecer considerações e trazer para o nosso aluno uma indagação em relação a qual a referência principal que essa charge tenta nos mostrar. E aí vamos nós para o comando. Considerando o atual conflito no leste europeu, que envolve a Rússia e a Ucrânia. Mas, Davi, o Enem não cobra atualidades, alguns diriam, né? Lembrem-se, pelo menos na prova de ciências humanas, né? Lembrem-se que esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ele é um conflito que se desdobra ali de pelo menos 2014, quando a Rússia anexou um pedaço do território ucraniano, a famosa Península da Crimeia, tá? Então esse tema, dentro das ciências humanas, ele é um tema que já vem trazendo uma série de repercussões, uma série de desdobramentos. E aí, bora lá. A posição da China, retratada na charge, faz referência. Item A, ao interesse do governo chinês em controlar os gasodutos russos na Ucrânia. Amigos, você percebe pela charge que o Putin segura um barril de petróleo. Então, a charge ela não faz referência à circulação de gás natural. Então, não poderia ser o item A. Lembre-se que a economia russa ela é muito dependente da exportação de combustíveis fósseis, gás natural e petróleo. Tranquilo? Item B, a zona de interesse do governo chinês no fornecimento de combustível pela Rússia. Olha, a China é hoje a segunda maior economia do mundo, um país que nos últimos anos experimentou um ritmo de crescimento fortíssimo. E esse crescimento, essa economia em ebulição, ela traz uma demanda muito significativa por energia. E aí, obviamente, a China tem toda uma rede de interesses nos combustíveis fósseis que podem ser vendidos pelos russos. É uma parceria estratégica que há entre as duas nações. De modo que o item B ele tem uma chance muito significativa de ser o gabarito. Vamos ver o C. Ao apoio dado pelo governo chinês após a anexação territorial da Ucrânia pela Rússia. Meus amigos, a charge não trata deste apoio, desse suposto apoio dado pelo governo chinês. E veja só, a Rússia, mesmo agora com a invasão de fevereiro de 2022, ela não anexou completamente o território ucraniano. Houve uma anexação lá em 2014 da famosa Península da Crimeia e agora na guerra mais atual nós temos uma forte ocupação russa em territórios do leste ucraniano, mas não é uma anexação generalizada, por isso não poderia ser o item C. Item D, ao hard power do governo chinês para limitar o uso de combustível fóssil pela Rússia. Esse item D, ele não faz o menor sentido. Vamos entender o seguinte, o que seria o hard power? O hard power é a capacidade militar, bélica de uma potência. Os seus tanques, os seus mísseis, os seus soldados, né? Isso é hard power. Só que além do hard power, esse termo está na moda, fique atento para um outro termo que é o tal do soft power. Uma potência que se preze, ela não pode querer influenciar o globo apenas do ponto de vista militar. Ela precisa exercer uma influência cultural, uma influência simbólica, uma influência artística. Nos últimos anos, quem tem feito isso muito bem é a Coreia do Sul, por exemplo. Outra coisa, o governo chinês não vai limitar o uso de combustível fóssil pela Rússia. O governo chinês, na verdade, está interessado em comprar esse combustível fóssil para poder atender à sua demanda energética. E o item E diz, ao fato de o governo chinês
obter o controle das reservas de combustível na Rússia. Meu povo, esses dois países, de fato, eles possuem um alinhamento geopolítico. Eu posso dizer amizade? Bom, eu diria que na geopolítica não existem amigos, né? Existem interesses. Mas assim, amigos, negócios à parte. A Rússia exerce um controle sobre as suas próprias reservas de combustíveis fósseis. Há uma forte atuação do Estado russo nessa perspectiva. A China não controla as reservas. O que a China pode fazer é ir galgando espaço para se consolidar como a maior compradora dos combustíveis fósseis provenientes da Rússia, tá? Então é isso, o gabarito para esta questão é o item B, ele é o item que melhor atende ao comando da questão, ele tá bem bonitinho, parece você todo sujo de tinta na matrícula da tua universidade de escolha. Cuida! Espetacular resolução de geopolítica. Eu que sou professor de história aqui, fiquei todo me coçando, porque realmente essa pauta aí é palpitante, porque nós estamos aí diante de uma guerra que se arrasta e não tem solução. Não há nem no horizonte assim uma imagem de solução. Olha, sempre é bom lembrar que a maior aprovação em medicina 2023, nas federais, SISU 2023 e na estadual, foi do Farias Brito, foi do FB. Além disso, foram 103 primeiros lugares de cursos, em um total de 131 nas federais do Ceará. É um resultado estupendo, inatingível, então incrível. A meta que o Farias Brito vai sempre extrapolando, quebrando a cada desafio que ele próprio se faz, independentemente de qualquer forma de concorrência existente. Vamos conferir então um vídeo que versa sobre isso. Meu nome é Jamile, minha avó é professora aposentada e minha mãe também é professora, em Nova Russa, Ceará. Com essas duas mulheres, aprendi o amor e o sonho que agora eu realizei. Sonhos realizados levaram o Farias Brito em 2023 à maior aprovação em medicina nas federais do Ceará e na estadual, e ao primeiro lugar em medicina na UFC Fortaleza, na Federal do Cariri e na Unifor. Farias Brito. Falou medicina, falou Farias Brito. Estamos de volta, Farias Brito, com a maior aprovação em medicina em 2023 nas federais, conforme o SISU 2023, e na estadual, Farias Brito marcando presença. Foram 103 primeiros lugares de cursos em um total de 131 nas federais do Ceará. E agora você confere com o nosso querido professor, o nosso grande mestre Carlos Augusto, a questão de número 3. Estamos de volta, estamos de volta. Olha, Nilton, eu vou confessar uma coisa, eu também fiquei me coçando nessa questão do Davi, viu, Davi? Eu fiquei me coçando também. Por quê? Porque tem uma coisa que eu bato na tecla com os alunos, tá? Da prova de linguagem, e deve ter também na prova de humanas e tal. Leia a imagem. Quando o Davi falou aqui, ele foi ler aqui, eu vou me meter aqui, ele falou do primeiro item, ao interesse do governo de controlar o gasoduto, mas o Putin não está segurando um gasoduto, ele está segurando um barril de petróleo. Gente, pelo amor de Deus, leia a imagem, charge, tirinha, fotografia, tá? Muito importante, você lê que vai lhe ajudar também, é o que a gente chama de texto não verbal. Eu estou repetindo isso nessas semanas de revisão o tempo todo, essa é uma grande dica para a moçada. Leia a imagem da charge para você ir para os itens. Foi na prova de linguagem, de história, de geografia, das humanas, etc. e tal, até nas exatas, você tem que ter essa noção de leitura do texto não verbal. Tá joia? Beleza? Vamos lá, vamos para a terceira. A terceira tem um pouquinho de intertextualidade aqui também, tá? Vamos falar do deserto de sal aqui do Atacama, beleza? Vamos lá, tem um textinho para vocês aqui, Terra da Gente, V. Forner, aquela dica que eu sempre dou, né, para os alunos. De vez em quando dê uma olhadinha na fonte, tá difícil achar o item, dê uma olhadinha na fonte de onde foi retirada a questão. Através disso, ela pode abrir uma brecha ou pode abrir uma porteira enorme para você resolver a questão, tá?
Através da fonte você sabe de onde foi retirado o texto, se foi de uma revista, de um jornal, de um artigo científico. Você pode prever o nível de linguagem, a intencionalidade do texto, a quem se dirige determinado texto, gente. Tá difícil? Dá uma checada na fontezinha, beleza? Vamos ler o Deserto de Sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. Tá? De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, dessa forma, surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas, tá? Beleza? Olha só, vamos ver o que quer. Ah, gente, olha só a questão, não é geografia, não é a geografia aí. Gênero, prepare-se, vão aparecer questões sobre gêneros textuais, gêneros literários na prova do Enem, tá? Ele quer isso, que você seja um leitor, eles querem testar sua habilidade, sua proficiência de leitura para identificar qual é o gênero, entendeu, do texto que ele vai apresentar para vocês. Vamos lá. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi vinculado em uma revista de circulação mensal. Olha a dica maravilhosa aqui, ó. Já é um meio caminho andado para nós. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero o quê? É um relato pela apresentação de acontecimentos ocorridos durante a viagem do Salar do Atacama. Ele está relatando acontecimentos. Você volta para o texto, tá? Ai, professor, não tem hora, eu não tenho tempo. Volta para tirar dúvida, rapaz. Não larga o texto de mão. É um verbete pela apresentação de uma definição e de um exemplo sobre o termo Salar de Atacama. Ele está definindo o que é o Salar de Atacama, gente? Não é isso aí, essa aí a gente já joga para longe, né? Letra C, é um artigo de opinião pela apresentação de uma tese de argumento sobre o Salar de Atacama. Você que tem aula de redação com os nossos mestres, os nossos grandes professores, sabe, né, o que é um artigo de opinião. A base do artigo de opinião é defender um ponto de vista e não é isso que ele está fazendo ali no texto, de jeito nenhum, né? Letra D, é uma reportagem pela apresentação de informações e dados sobre o Salar de Atacama. Olha aí, bonito essa aí, hein? Tá bonito. Vamos ver a letra E. É uma resenha pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Releia o texto, veja se ele faz alguma avaliação. Tem alguma... Desculpa aqui que eu tô pirando aqui no texto aqui, né? Tem alguma avaliação do Salar de Atacama? É bom a gente relembrar a resenha, né? A resenha ela tem essa particularidade que é colocar algum nível crítico, algum nível de opinião sobre determinada obra literária, determinada obra artística. Claro, gente, pelas informações contidas no texto, né? As informações, o Salar do Atacama é uma depressão, 3.500 quilômetros, segundo dados da Universidade do Chile, etc, etc, etc. Qual é o gênero? O gênero que melhor se encaixa aqui, claro, né? É a letra D, é uma reportagem, né? Apesar de nós termos, né, um conteúdo muito pequeno aqui, né? Quase fragmento, os alunos sempre perguntam, professor, qual é a diferença de notícia para reportagem, né? Tem a ver com a extensão, apesar de ter uma extensão muito limitada, se enquadra perfeitamente aí no fragmento de uma reportagem sobre o Salar do Atacama. Tá joia? Prepare-se, a sua prova ela vai trazer uma ou mais questões para você discutir gêneros textuais, tá bom? É bom aqui para a gente treinar, né? A gente treinar. E não esqueça do texto. Eu sou devoto de São Francisco do texto, não sei nem se existe esse santo, eu sou devoto, você não pode largar a mão do texto, tá bom? Até já! E esse é o grande segredo, a grande sacada do vestibular no Enem. Você precisa entender que o texto é a base fundamental da própria resposta. Você ainda não respondeu
a nossa pergunta, nós fizemos uma pergunta no início do programa e você precisa saber que vão ser sorteados 2 cursos do FB Online, Enem, mais Medicina, com acesso liberado até 31 de dezembro de 2024, tá? Embora não inclua redação, é um pacote fantástico, maravilhoso, que você deve aproveitar. Mas para ganhar, para concorrer e ganhar, você vai precisar responder a pergunta que está na tela. Qual país adentrou no Mercosul em 2024? Vou repetir. Qual país adentrou no Mercosul em 2024? Participe através do 8598-211-7203. Manda a resposta e concorre. Agora vamos para a questão de número 7 com nosso querido Davi Costa. Vamos para a 7ª questão. Questão que trata dos processos de globalização e, além disto, aborda também os modelos de produção industrial, temática esta recorrente na tua prova do Exame Nacional. E aí vamos para o texto, textinho pequeno, diz o seguinte: existe uma concorrência global forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e informação. É um textinho, é um trecho do livro A Sociedade em Rede, do Manuel Castells, muito bom, diga-se de passagem, e que já foi cobrado em outras provas do Exame Nacional em outros carnavais. E aí vamos para o comando. Nos últimos anos do século XX, eu queria que você prestasse muita atenção nessa introdução. Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir, que implicaram transformações em diferentes campos da vida social e econômica. A redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da, perceba, a gente tem que responder pelo comando da questão. E o comando da questão quer saber qual é, primeiramente, qual foi a redefinição produtiva e, posteriormente, qual é o impacto territorial desta redefinição. Lembre-se, falou em final do século XX, nós vamos associar o seguinte: processo de globalização. Se você conseguir entender esse casamento aqui, eu vou sair daqui hoje muito mais feliz e satisfeito. Final do século XX, globalização, a intensificação global do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações. Neoliberalismo, a famosa doutrina do Estado mínimo. E em termos de produção industrial, e isso posteriormente extravasando para outros setores da economia, nós temos o toyotismo, podendo ser chamado também de modelo de acumulação flexível. Uma das características do toyotismo é o tal do just in time. A produção, ela é no tempo certo. O produto, ele é por demanda. A grande revolução da Toyota no final do século XX foi fabricar carros já vendidos. Você vende primeiro e fabrica depois. Produção por demanda, estoque zero, redução de custos e por aí vai. Nessa lógica de, olha só o casamento, a associação, globalização, neoliberalismo, toyotismo, junte também aqui, ó, nessa conta toda, terceira revolução industrial, revolução técnico-científica e informacional. A tendência é que as empresas multinacionais, é uma relação dialética, as empresas multinacionais, elas vão fechar as suas unidades produtivas, ou pelo menos reduzir a sua produção nos países ricos. Isso significa uma desterritorialização, como o Enem também já cobrou em outras provas. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas multinacionais, elas vão se territorializar nas nações emergentes. Um exemplo muito claro é o exemplo da Nike. A Nike, via de regra, produz os seus produtos na Ásia. É made in Malásia, made in Vietnã, made in Singapura. Não é isso? Made in China. Então, há uma territorialização dos produtos, da produção nessas nações emergentes. Em contrapartida, cuidado com essa casca de banana. Apesar da desconcentração da atividade industrial, da terceirização, da flexibilização,
o comando dessas empresas, a centralidade econômica, ela continua muito marcadamente nas nações mais ricas. Então, por exemplo, vou fazer aqui mais uma propaganda. Ó, tu pega um produto, por exemplo, daquela empresa que tem uma maçã com uma mordida, né? O que vai acontecer? A sede da empresa fica nos Estados Unidos. A centralidade econômica está lá, a tomada de decisões está lá. Mas eu duvido você encontrar um aparelho desta citada empresa, citada indiretamente, que tenha sido fabricado nos Estados Unidos. A fabricação é made in China. A fabricação vai se dar nos mais variados cantos onde os fatores locacionais sejam mais interessantes. Então, sabendo disto, você vai marcar, olha que lindo aqui o item D. Nós temos uma produção just in time, com uma territorialização das indústrias em países periféricos. A indústria vai para o país periférico para ela poder se beneficiar de mão de obra barata, incentivos fiscais, né? Só que a manutenção das bases de gestão permanece onde? Nos países centrais. Então, o gabarito para esta questão é o item D. Os itens A, B e E, eles começam fazendo referência a características do Fordismo, do paradigma taylorista-fordista, que não é o paradigma dominante no final do século XX, você já eliminaria por aí. E o item C, que talvez te trouxesse um pouco de confusão, ele diz que seria uma robotização, na verdade a robotização é uma das características do toyotismo, com melhorias nas condições de trabalho e remuneração em empresas do Sudeste Asiático. Será que eu posso dizer isso, trazer isso como uma verdade universal? Talvez existam algumas nações asiáticas, e na verdade existem, em que houve um aumento da remuneração média dos trabalhadores naqueles países. Mas eu não posso dizer que isso é uma regra que se aplica a todo o contexto do Sudeste Asiático. Então, desta forma, você vai marcar aqui o item D de dado na questão de número 7. Show de bola. Tamo junto. Muito bom, dois grandes mestres aqui dando um banho de conhecimentos em cada um de nós. Eu queria que nesse momento você se concentrasse na telinha do seu celular, do seu notebook, do seu tablet e acompanhasse essas imagens. Veja bem, o Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 8 anos consecutivos e 14 vezes campeão em 18 edições do Top of Mind. O UFB é o maior vencedor da categoria. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de orgulho e de gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza do quanto tem valido a pena dedicar 89 anos à formação de gerações de estudantes. É maravilhoso pensar nisso, fazer parte disso, fazer parte dessa história. Vamos agora à questão de número 4. Maravilha, estou de volta agora com uma questão de artes, né? Uma coisa querida pela prova do Enem, a arte contemporânea, os vários aspectos, desdobramentos da arte contemporânea. E eu aproveito para reforçar essa questão aqui, você precisa ver, é para ler as imagens, tá? Leia as fotografias, leia a fotografia, leia a fonte, tá? Beleza? Nós temos 2 trabalhos aqui de arte contemporânea, que são 2 instalações, né? A instalação é o trabalho que se espalha por uma determinada espacialidade. Estamos em galerias de arte. Vejam o que é que as pessoas estão fazendo com esse trabalho, tá? Vejam, né? Elas estão só observando, elas estão só passando, estão só olhando para o quadro, tem um quadro aí, porque elas vão ficar admirando, né? O modelo convencional de você incorporar a arte, de você admirar a arte, o que é que elas estão fazendo? Você leu? Meio caminho andado, né? Eu fico insistindo nisso, fico insistindo nas imagens e tal. Tem o trabalho do Capral aqui, Yard, Environments, Situations, Space, de 1961. Aí, ó, né, Martha Jackson Gallery, isso é dentro de uma galeria. Isso não é uma borracharia, tá, gente? Apesar dos pneus espalhados aí, isso não é a borracharia, tem ali da esquina, peraí, tá? Aí tem Kate Enner, vários autores aqui, Deep Walls, né? Então, uma moça de frente fazendo um jogo de sombras, tá? Fazendo um jogo de sombras. Vamos lá.
Os registros fotográficos de Yard e Deep Walls apresentam uma característica comum a muitas obras de arte contemporânea. Muitas obras de arte contemporânea, tá? Elas apresentam esse traço que se traduz no convite a. Olha só, essas formas artísticas aí, elas têm um convite ao quê? A fruição coletiva. Professor, o que é a fruição? A fruição é o deleite, né? É a apreciação da arte, né? Aí aparece a palavra coletiva, aí, mas tem uma moça que está sozinha, tem uma imagem individualizada, talvez na primeira tenha essa dimensão coletiva. Tá? Letra B, a estimulação do olhar. Tá? A letra C, a projeção de imagens. Nós temos a projeção de imagens na segunda, mas não tem, né? Na primeira não é a questão. A contemplação crítica, eu não tenho como mensurar se vai haver uma contemplação crítica. Isso não é uma coisa, né? Não é uma coisa... isso extrapola a discussão da questão, né? Tem que prestar atenção também nos itens que estão além, eles vazam, né, aquilo que deseja o comando da questão. E você tem a letra E, a interação com a obra. Muitas questões de prova, lidando com arte contemporânea. Diz que a gente vai resolvendo as questões, né? A gente vai resolvendo na nossa apostila, vai resolvendo nos TCs, etc. e tal, vai comentando as provas, vai ter comentário das provas com a equipe, né, do FB. Então a gente está acostumado com isso, né? Uma coisa querida das provas do Enem é exatamente trabalhar com a arte contemporânea que lidem com a interatividade, onde o público, você está vendo aqui a moça pulando nos pneus, o pessoal sentado, o pessoal conversando, está vendo a outra moça brincando com o jogo de sombras, né? A interatividade é uma coisa fundamental dentro de alguns trabalhos da arte contemporânea, que você tem que ver, você tem que constatar quando você olha para esses trabalhos, né? A interação, a participação, outra coisa muito comum que eles gostam, né? A participação do público, a participação do espectador, né? Nós discutimos isso em sala de aula, a partir da década de 60, foi incluído dentro da apreensão da arte, além do objeto, do artista, você já sabe disso, o público é um componente para a criação de sentidos dentro do universo da arte. Tá joia? Obviamente, letra E para você que vai brilhar aí nessa prova de linguagens aí, nessas questões de arte, tá bom? Mais uma brilhante resolução, extraordinário o domínio do Carlos Augusto em relação à interpretação. E é bom você ficar atento ao que ele vem batendo na tecla. Leitura, ler imagem, encarar a imagem como texto. Fundamental. E vamos agora à questão de número 8, sem delongas. Davi Costa aí vai arrepiar com você essa questão, com certeza desafiadora, da geografia. Questão de número 8, o meu amigo professor Carlos trouxe nas suas questões alguns conceitos da geografia. E aí, para essa questão 8, é muito importante que você se faça da interpretação de texto, de uma leitura adequada, porque a resolução da questão ela está basicamente, nitidamente dentro do texto. Então, é uma questão que você vai ter que interpretar o que está escrito aí. Olha só. As transformações no tempo e no espaço são responsáveis também pela ressignificação de conceitos. De modo que a pobreza urbana de hoje não é a mesma que a de décadas atrás. Um tema muito atual, a questão da pobreza urbana. O imperativo das finanças, você pode chamar também de a financeirização da economia, permitiu a renovação dos padrões de consumo das camadas mais pobres das cidades, que experimentam, ao mesmo tempo, uma precariedade em seu cotidiano. Essa expressão que está entre vírgulas, ao mesmo tempo, ela é fundamental, crucial, para você marcar aqui o item correto nessa questão. Dessa maneira, a pobreza urbana é nova porque possui os conteúdos do atual período da história, olha só. E é velha porque ocorre em presença da falta de serviços básicos e também de infraestruturas básicas. Há aqui uma contradição.
a situação de pobreza hoje ela é diferente da situação de pobreza do começo do século XX, mas ainda assim é pobreza. É interessante, né? Esse contraponto que o texto traz. E aí vamos lá, a questão no seu comando foi bem direta. O excerto identifica. Olha só. Vamos começar de baixo para cima? E aí você já sabe que o A é o correto. Vamos ver o E. A paralisia do setor financeiro privado diante do aumento da pobreza na década de 2010 e indica uma tendência de investimentos nas áreas nobres das grandes cidades. Meu Deus, de onde foi que você tirou isso do texto, minha Nossa Senhora? Não faz o menor sentido essas informações, inclusive a década de 2010, o texto não faz referência a isso. Então não pode ser o item E. Na verdade, não é nem uma paralisia do setor financeiro. Se tu olhar no texto, tem o imperativo das finanças. Não pode ser o E. Item D, o impacto da modernização tecnológica das grandes cidades dos países subdesenvolvidos e destaca a implantação de políticas de aceleração do desenvolvimento nos anos 2000. No texto, nem existem políticas de aceleração do desenvolvimento nos anos 2000, tampouco o texto faz recorte de cidades em países subdesenvolvidos. O texto trata de cidades como um todo, sejam elas cidades de países mais ricos ou de países mais pobres. Davi Vale tem pobreza nas cidades mais importantes do mundo, nas cidades globais das nações mais ricas, é óbvio que tem. Então não poderia ser o item D. Item C, a expansão territorial, eu esqueci de passar aqui, para ainda. Olha só, item C, já lemos aqui o D, já lemos o E e descartamos. Item C, a expansão territorial das metrópoles dos países emergentes e questiona a importância do estudo do passado para compreender os problemas do presente. Minha Nossa Senhora! O texto, na verdade, traz a importância de se estudar o passado, para você entender essas lógicas da pobreza urbana, seja uma pobreza urbana lá nos primórdios do processo de urbanização, ou uma pobreza urbana nos dias atuais. Item B é o mais absurdo de todos. O item B diz: o aumento de consumo de bens duráveis e semiduráveis pela população pobre urbana e celebra o sucesso da política desenvolvimentista dos anos 50. Não tem celebração nenhuma no texto. O texto não destaca especificamente o consumo de bens duráveis. É uma questão nitidamente, meus amigos, embora que na prova de ciências humanas, é uma questão nitidamente de interpretação de texto. O gabarito, portanto, é o item A, olha como ele está bonito. A contradição no perfil da pobreza nas cidades contemporâneas, ou seja, ele está falando de todas as cidades em que esse perfil de pobreza exista. E vai definir o espaço, isso aqui é uma característica marcante da obra do Milton Santos, um dos maiores geógrafos de todos os tempos. Ele tem um livro chamado de A Urbanização Brasileira, e ele vai falar que justamente o espaço urbano é marcado por uma acumulação desigual de temporalidades. Em uma cidade, você vê aquilo que está acontecendo nesse momento no ano de 2024, século 21. Mas o que você não consegue perceber é que para que se chegasse nesse processo de urbanização de 2024, século 21, houve todo um contexto histórico por trás. Tá? Inclusive, nas grandes cidades ainda se fazem perceber estruturas que remetem a, por exemplo, o século XX, até mesmo séculos anteriores, o que o Milton Santos chama de as rugosidades do espaço, tá? Então, o gabarito é o item A de aqui tem sentimento. Show de bola! É isso aí, o item A de aprovação pelo Farias Brito. Que dobradinha, 8 questões resolvidas de maneira magistral. Eu acho que eles combinam na viagem aí as questões. É interessante. Eu estava vendo aqui até a arquitetura do gabarito. Vocês vão ficar impressionados como é que é esse gabarito aqui. Parece que foi combinado. E a interdisciplinaridade entre eles foi fantástica. Dá uma olhadinha nessa imagem aí que vai aparecer para ti. O Farias Brito, ele acabou de chegar ao Cariri. O Farias Brito chegou ao Cariri. A excelência de uma escola que vem formando gerações também está agora no Cariri. É a expansão do Farias Brito, socializando o conhecimento,
da melhor maneira possível, dentro de suas possibilidades, de seu alcance e da sua superação. Você terá informações através do 88-98141-7373. Acompanhe o Instagram do Farias Brito e confira essas informações. Muito bem. Atenção você que não é de Fortaleza e quer assistir os aulões de véspera com a equipe de professores, com a metodologia que é o primeiro no Enem. O Farias Brito, primeiro no Enem, com essa metodologia por 8 anos consecutivos. Nos dias 2 a 9 de novembro, no YouTube do FB Online, teremos a transmissão especial com as dicas que vão fazer a diferença para você conquistar a sua aprovação. Não perca. Sábados, dias 2 e 9. Dia 2 e dia 9 de novembro, às 9 da manhã. Você precisa estar presente. Muito bem, vamos aqui ao nosso boa noite, professor Carlos Augusto. Boa noite, boa noite. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você, Newton. Estar aqui com o nosso amigo Davi, né? Companheiro de viagem. Queria mandar um abraço para todos os nossos alunos. Eu não costumo desejar sorte. Acho que quem precisa de sorte são os outros alunos que não são do FB. Você precisa de tranquilidade, atenção, assertividade, né, para conquistar essa sua prova, essa prova de linguagens, né, das linguagens, códigos e suas tecnologias, que eu acho que você vai ter um resultado fabuloso, tá? Excelente, que maravilha. Olha o gabarito das questões. Dá uma olhadinha aí na tela. Gabarito do professor Carlos Augusto. Primeira questão, A de aprovação pelo FB. Segunda questão, de brutality. Terceira questão, de deu você, porque você é FB. Quarta questão, de eu posso, eu passo. O Farias Brito torce por você. Geografia, Davi Costa, questão número 5, de eu posso, eu passo, item E. Número 6, brutality, B de brutality. Número 7, D de deu você, porque você é FB. E oitava, de aprovação pelo Farias Brito. Esse é o gabarito. E vamos à resposta da pergunta que o professor aqui diretamente, um professor importado, não é? Um professor importado, ele vem de Sobral, Estados Unidos de Sobral. Ele vai responder a pergunta da noite. Qual a resposta, meu querido Davi Costa? O país que adentrou ao Mercosul agora em 2024 foi o Estado Plurinacional da Bolívia. A Bolívia se tornou membro pleno do Mercosul agora no ano de 2024, começo do ano. Muito bem, quem sabe faz ao vivo, Fabiano, vai ser sorteado aí 2 cursos FB Online, Enem mais Medicina, com acesso liberado até 31/12/2024. Chegou muita resposta, muita gente aí conferindo. Muito bem, maravilha. A equipe do FBTV vai passar, né, o contato do ganhador e o e-mail para a Eduarda. A Eduarda vai pôr isso em uma planilha para a gente providenciar o seu acesso o mais rapidamente, você que respondeu corretamente a pergunta e participou do nosso programa. O vestibular no ar é assim, o FB Online é assim, o sistema Farias Brito de ensino é assim. Um abraço a todos vocês que acompanharam o nosso programa nesta noite. Até mais. Valeu, até mais, tchau, tchau. Agora é pra valer, com o FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100.